Olá, estudantes, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal Reforço Escolar Matemática. Eu sou o professor Wagner Santos e no vídeo de hoje nós vamos aprender sobre potenciação e um pouco aqui da radiciação. As duas operações elas se mesclam, tá? Primeiro a gente começa com potenciação, depois vamos para os elementos da radiciação. Mas uma tem a ver com a outra, tá? A base de potenciação, que é o que a gente vai começar a ver agora, é essencial para a radiciação, tá? Então nós temos que saber bem potenciação para trabalhar bem radiciação. Então uma está junto com a outra, nada aqui é separado, tá? As ideias elas vão se conectar. Então na potência nós temos esse B aqui, ó, que vai ser representado como base, ali pode ser qualquer número, tá? Real, a gente vai trabalhar com os números reais. M, N e M aqui, o N é o expoente, porque vem a base elevado acima. O M é a potência, ou seja, a resposta, tá? Do valor que eu resolvo lá. Ou seja, se fosse um 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2 é 4, é a potência. Nós vamos ver isso com os números, tá? Usa-se letras aqui porque a gente atribui a ideia de que cada letra dessa aí pode assumir um número real. Em X representa o índice. Esse termo que está aqui, ó, é um símbolo. Ele é o radical, tá? Então, esse símbolo significa, no termo matemático, na linguagem, radical. Ele tem que ser lido dessa forma. O A que está lá dentro, ó, é o radicando. A resposta, se nós tivermos uma resposta, é uma raiz, tá? Se tivermos a resposta, é uma raiz. Então, nós temos essa ideia aí na radiciação. Então, vamos aqui agora para as propriedades da potência para que a gente possa trabalhar esse assunto. Devemos saber bem essas propriedades. Então, aí, ó, já deixa um print na tela, já anota todas essas propriedades aí, ó. Tenha ela como um divisor aí que você precisa consultar constantemente para resolver questões de potenciação. Então, nós temos o seguinte, propriedade da potenciação, tá? Eu trouxe aqui 6 propriedades. Elas podem se mesclarem de diferentes formas, pode ser apresentada para vocês. Mas a P1 diz o seguinte, ó, multiplicação de potência de mesma base. Vou manter a base, no caso A, e vou somá-la aos dois expoentes, M mais N. Então, M mais N é a soma que vai virar um número. Então, eu repeti a base, tá? A base é a mesma, só repetir. Depois eu somei os expoentes, tá? Então, se fosse termos numéricos, nós teríamos essa soma aí. P2. Na P2 nós temos a divisão de potência de mesma base. Ou seja, vai repetir a base, no caso A, repetir o A e subtrair os expoentes, tá? Sempre o que está em cima menos o que está embaixo, ou o que está na frente, se for uma divisão que tem um símbolo diferente, com o que está atrás. Então, aí vai ficar A dividido, A diferente de zero, tá? Que A que fica no denominador não pode ser zero. Se a gente tiver o valor A zero, não vai ter resultado aqui nessa conta, viu? Sempre quando tiver divisão, fração, a gente tem que observar o denominador diferente de zero. P3, potência de potência. Então, você vai elevar uma potência, ou seja, o M está elevado ao N lá. Você vai repetir a base, multiplicar os expoentes. M, que está dentro, com N, que está fora. Ou seja, o número que está dentro com o número que está fora. P4, potência de um produto de expoente igual. Então, quando o expoente for igual, ou seja, eu estou elevando um produto aqui do expoente, eu posso deixar o expoente elevado aos dois valores, tá? Então, o A é um valor, o B é outro, vai ficar A elevado a M, tá fora, e B elevado a M. Isso aqui resolve qualquer situação. As duas formas aqui são formas equivalentes, iguais, tá? P5, potência de
quociente com expoente igual. Mesma ideia, ó. O m está lá elevado, posso elevar tanto o m quanto ao b. Então, ambas são equivalentes aqui, ó. A elevado a b é a mesma coisa que a elevado a m e b elevado a m. Tanto a ida quanto a volta, isso aqui é válido, tá? Vai depender da situação que você precisar utilizar. Propriedade 6. Potência com expoente negativo. A potência com expoente negativo, nós temos que lembrar de trocar numerador por denominador e inverter o sinal do expoente. Ou seja, era A sobre B, vai ficar B sobre A e o expoente vai ficar com o sinal mais, tá vendo? Era menos, ficou mais. O A dividido, o A diferente de zero, porque o A vem para o denominador. Aqui está no numerador, vem para o denominador, então tem que ser diferente de zero. Então, essa é a primeira parte aqui que nós temos na ideia de potenciação. Então, essa tabela ela tem que ser revisitada, observada e olhada para algumas questões que vocês vão resolver. Mas eu vou falar de cada uma atribuindo-lhe exemplos numéricos, que é o que vai começar aqui agora. Observe aqui que é a primeira propriedade, ó, a P1. Nós vamos repetir a base e somar os expoentes, tá? Na P1. Repetir a base e somar os expoentes. Então, vamos fazer isso aqui para essa questão. Então, nós temos 4 elevado a 2 e 4 elevado a 3. Então, nós vamos manter a base, ou seja, o 4 e somar os expoentes, ou seja, 2 mais 3, no caso é 5. Então, fica 4 elevado a 5. Olha o outro aqui, ó. 3 e 3 elevado a 6, 3 elevado a 9. Vai ficar o seguinte. Vai ficar o 3 vai ficar o 4 elevado a 5, só corrigir aqui. E aqui eu vou somar, ó, 9 mais 6, então 3, repetindo. E aqui 15, 3 elevado a 15. Aqui vai ficar, ó, o 1, porque quando não aparece tem o 1. Então, vai ficar 3, repetindo a base, somando os expoentes. 3 mais 1, 4. Observe o próximo. Agora é x, ó. Tanto faz. Então, vai ficar x. 7 mais 3, 10. Ou seja, x elevado a 10. Então, é só usar essa técnica aí. Então, sempre quando a base for igual, você vai repetir a base. Você vai repetir a base e somar os expoentes. Propriedade 1 da potenciação. Vamos para a próxima propriedade aqui. Na próxima propriedade, que é a propriedade 2, nós temos a divisão de potência de mesma base. Essa divisão repete a base, subtrai os expoentes. Então, m menos n. Sempre quem está em cima com quem está embaixo. Tá? Nessa ordem aí, senão o cálculo fica errado. Então, vamos fazer aqui esse cálculo, né? Vai repetir o 3. Subtrair 5 menos 4. Quanto que é 5? Menos 4. 1. Então, o expoente aqui, ó, fica 1, que é o próprio 3. Próximo. No próximo, nós temos 5 elevado à subtração. 6 menos 7.
Tem que ser nessa ordem, tá? 6 menos 7 é 1, ou seja, menos 1. 5 elevado a menos 1. 6, 7 vai ficar 5 elevado a menos 1. Na próxima, repete o x. Subtrai, ó, 5 menos 4, nesse caso aqui, é só 1. Repete o y. Nesse caso aqui, 5 menos 2, 3, tá? Sempre subtrai os expoentes. Se for elevado a 1 aqui, ó, igual o x está elevado a 1, fica o próprio x, tá? Não tem o que fazer nesse nosso caso aí. Então, essa é a propriedade 2. Vamos para a propriedade 3, que agora nós temos que multiplicar os expoentes, porque ó, na propriedade 3, nós temos que potência de uma potência, ou seja, o m e o n. Então, tem que multiplicar os valores que estão dentro e fora. Dentro e fora é só multiplicar e repetir a mesma base, tá? Então, não é difícil esse tipo de questão. Vamos fazer isso, ó. 3 vezes 4, 12. Então, 2 elevado a 12. Repete o 4. 2 vezes 5, 10. Então, 4 elevado a 10. Repete o x. 7 vezes 2, 14. Então, x elevado a 14. 8 vezes 2, 16. T elevado a 16 é a resposta ali, tá? Então, essa propriedade 3 multiplica os expoentes quando você tem multiplicação, né? Quando você tem expoente elevado a um outro expoente. Essa outra aqui nós temos o seguinte: se eu tenho um determinado valor, nesse caso aqui o 2 e o 3, poderia simplesmente fazer o seguinte, ó. 2 vezes 3 é 6, 6 elevado ao quadrado, a resposta para isso é 36, correto? Se eu tivesse, ó, 2 vezes 4 dentro, 8, 8 vezes 8, 64. Vamos usar a propriedade para verificar se os resultados eles vão ser equivalentes quando eu separar e elevar ao expoente, tá? Ficar 2 elevado a 3 e 3 elevado a 2. Então, vamos fazer isso nessa propriedade. Então, nessa propriedade aqui, ó, vai ficar o 3, o 2 elevado ao 2, vezes o 3 elevado a 2. Isso tem que ser 36, tá? 2 elevado a 2 é 4. 2 vezes 2, 4. E 3 vezes 3 é 9. Quanto que é 4 vezes 9? Realmente é 36. Então, chegamos à conclusão que isso aqui está correto, tá? Que foi aplicada a propriedade P P4, tá? Propriedade P4. Então, vamos ver o outro, né? 2 elevado ao quadrado vezes 4 elevado ao quadrado. Isso tem que ser 64. 2 ao quadrado é 4 e 4 ao quadrado é 16. Se eu multiplicar 16 vezes 4, vocês vão ver que realmente é 64. Essa aqui não tem que fazer, ó. Fica x ao quadrado vezes y ao quadrado. Essa AC aqui, ó, vai ficar AC ao quadrado e C ao quadrado. Dessa forma, as respectivas respostas, tá? Poderia resolver usando a propriedade 4.
Vamos para a próxima questão, que é a propriedade 5. Vamos aplicar a mesma regra, só que agora é divisão, né? E lembrando que na divisão esse b, ó, tem que ser diferente de zero, tá? Não podemos esquecer disso. Na divisão, o denominador sempre é diferente de zero. Então vamos lá, ó. Temos esses valores aqui para calcular, que diz o seguinte, ó. Vai ficar o 1 elevado ao quadrado sobre o 3 também elevado ao quadrado. Essa é a propriedade 5. Parece bem com a propriedade 4. 1 ao quadrado é o próprio 1. 3 ao quadrado é um 9. Então, 1 sobre 9. Eu posso resolver dessa forma aqui. Então, a resposta para isso aqui, ó, 1 nono. Próxima. Na próxima, nós temos que 2 elevado a 3 e 3 elevado a 3. Se eu for resolver, ó, vai ficar 8 sobre 27, tá? Nós vamos chegar nessas informações. Aqui vai ficar o a ao quadrado dividido pelo b ao quadrado. Aqui vai ficar o x à quinta dividido pelo y também à quinta. Isso, resolvendo, vai dar certo do mesmo jeito, tá? Tanto faz eu fazer a divisão dentre elevar, como eu elevar os dois separadamente. Isso é o que diz a propriedade 5. Essa propriedade ela vai funcionar. Ah, professor, como que essa propriedade vai funcionar? Se você tiver, por exemplo, vamos pegar dois quadrados perfeitos aqui, ó. O 16 dividido pelo 4, isso aqui elevado ao quadrado. Tanto faz eu elevar o 16 ao quadrado para depois dividir por 4, como tanto faz eu trazer para cá para a gente analisar. Tanto faz eu dividir o 16 pelo 4 e depois elevar ao quadrado. Escrever aqui, ó. 16 elevado ao quadrado. E depois o 4 elevado ao quadrado. Se eu fizer isso, vai dar no mesmo. Eu dividi, ó, 16 por 4 é 4. E 4 ao quadrado, né? 4 elevado ao quadrado é 16 de novo. Então, tanto faz. Vai dar 16 a resposta aqui também. 16 ao quadrado é 16 vezes 16, concordam? Dividido por 4 ao quadrado é 16, tá vendo? Aí vai ficar um fator 16 aqui, ó. Que eu vou poder simplificar. Porque, ó, esse 16 está na multiplicação e o resultado fica 16. Ou seja, a resposta aqui também é 16, tá? Então, você chega no resultado que é 16. Da mesma forma. Vamos para a próxima página aqui, que é a propriedade 6, né? A última propriedade aqui da nossa aula, né? De propriedades das potências. Essa propriedade, ela trabalha com o expoente negativo. Então, tenho que transformar esse expoente positivo invertendo base, né? Valor numerador e denominador. No caso, base e invertida. Então, era A sobre B, vai ficar B sobre A. Em que A é diferente de zero, porque A justamente vem pro denominador. Então, tem que ter cuidado nessas ideias aqui, ó. Primeiro eu tenho que inverter, deixar o positivo, depois eu faço o cálculo, tá? Então, vamos aqui para essa questão. Questão 1. Primeiro eu vou inverter, então vai ficar, ó, 1 sobre 3, vai ficar 3 sobre 1. E o expoente lá, que era negativo, vai ficar positivo, então só vai ficar o 2 lá. Agora eu posso resolver daquela mesma forma. 3 elevado ao quadrado e 1 elevado ao quadrado. Esse 1 aqui a gente sabe que não vai alterar nada, tá? E 3 ao quadrado é 9, tá vendo? Parece uma coisa difícil, mas o resultado disso aqui é 9. Quando você sabe a regra e a técnica.
Olha o próximo, eu vou inverter, em vez de ficar 2 sobre 3, vai ficar 3 sobre 2. Já inverti, já posso considerar 3, tá? Quando você inverte. O 3 vai ficar 3 elevado ao cubo e o 2 elevado ao cubo, tá? O mesmo expoente, os dois. 3 ao cubo, 27. 2 ao cubo, 8. Então, 27 sobre 8. Aqui eu vou inverter, ó, vai ficar B sobre A. Depois o expoente 2 no B e o expoente 2 no A. Tá? Ele já vai ficar positivo quando eu invertir. Vai ficar Y sobre X e o 5 em ambos os valores. No caso, tanto no X quanto no Y. Por causa da propriedade, tá? Que quando você inverte, o sinal ele passa a ser positivo. Ele está aqui, ó, nessa propriedade. Então, para essa aula foi isso. Na próxima aula a gente vai ver um pouco de atividades relacionadas tanto à potenciação quanto à radiação, né? Vamos começar com alguns exercícios dentro também de uma analogia que é os números irracionais ou trabalhando agora diretamente com os números reais. Fiquem todos bem, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Caso gostou, deixa o like, se inscreva no canal aí para estar ajudando. Compartilhe esse vídeo e vamos aprender matemática a cada dia.